Te louvamos pela vida dos pequenos que vão ouvir a tua palavra, que vão entender, que vão praticar, que vão viver e futuramente irão ensinar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, se o culto terminasse agora, nesse momento, nesse minuto, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, meu querido. É muito bom ter a senhora aqui. Se o culto terminasse agora, nesse momento, nesse segundo, eu digo por mim, não sei você, mas eu ia feliz para casa, contente, porque o Senhor já se fez presente aqui nessa noite. Mas, todavia, porém, nós temos este hábito de ministrar a palavra. Deixa eu obedecer o relógio. E nós vamos buscar ser sucintos. Ficar de pé para orar. Senhor, aqui estão, Senhor, essas crianças, esses adolescentes, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Tira da vida deles tudo aquilo que te desagrada, Pai. Que no coração deles, Senhor, na mente dele, ó Deus, no espírito deles só tenha vontade de agradar a Ti, Pai. Te agradeço, Senhor, por cada um deles e pelas suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Sentem-se. Meninos. Olha só, hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa muito importante. Tá aqui, ó. Tá aqui dizendo, conhecendo Jesus. Ele é o quê? O que é isso? Nós hoje vamos conhecer Jesus. Vocês conhecem Jesus, meninos? Hã? Olha só o que é que a palavra de Deus diz. Buscar-me-eis, isso é Deus falando, viu? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isso está em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis, o Senhor diz. Vocês, quando a gente encontra alguém que a gente quer conhecer, dá uma pausa aí. Quando a gente conhece alguém, quando vocês conhecem um coleguinha da escola, para vocês conhecer bem essa pessoa, vocês têm que conviver com ela, né? Tem que sentar, conversar, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Não é assim? Vocês me conhecem bem? Hã? Quem é que me conhece bem? Aqui. A Bia diz que me conhece, a Maria diz que mais ou menos. Então vocês só me conhecem daqui da igreja, né? Vocês não me conhecem profundamente. Vocês não sabem a comida que eu mais gosto. Vocês não sabem a cor que eu mais gosto, o perfume. Alguém sabe disso aqui? Por quê? Porque nós ainda não sentamos para conversar sobre mim. Assim como eu não conheço muito bem vocês. Eu conheço alguns aqui, sei mais ou menos o gosto de alguns, mas eu não conheço profundamente. Então, para a gente conhecer uma pessoa, para você conhecer, você tem que sentar, conversar uma, duas, três vezes, fazer uma amizade, não é assim? Não é assim? Você vai na casa dela, ela vai na sua, vocês sentam, conversam, aí vocês ficam conhecendo quem é essa pessoa, não é isso? Agora, vocês já ouviram falar muito de Jesus, não já? O que ele fez, quem ele é. Mas vocês sabem quem realmente Jesus é? Vocês conhecem eles? Vocês conhecem ele? Mas para vocês, que vocês já ouviram falar sobre Jesus, quem vocês acham, para vocês, o que ele significa? Hã? A salvação, como Mateus falou, significa salvação. Mais alguém? A vida, muito bem, Bia. A vida, a salvação, a vida, conhecimento. Quem mais que arrisca? Quem foi que falou isso? Muito bem, Thales. O caminho para irmos para o céu. E é justamente isso que nós vamos aprender hoje. Como é que nós vamos chegar? Olha só. A Bíblia, ela nos conta várias histórias de Jesus. Então, eu sou
Jesus. Aí, Verdade também. olha só. Ele é o caminho. Caminho. Muito bem. Alguém aí já está falando, né? A verdade e a vida. Que nos leva No céu. para o céu. Então, para eu ir para o céu, primeiro eu tenho que conhecer Jesus. Eu não chego ao céu se eu não tiver. Agora, como é que eu vou morar com Jesus se eu não conheço Jesus? Olha só. Lá em João 14,16, vamos repetir? Eu falo e vocês repetem. Eu sou o caminho, Eu sou o caminho, a verdade a verdade e a vida. e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode chegar ao céu a não ser através de Jesus. Então, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar no céu se eu não conhecer Jesus? Para eu ir para o céu, eu tenho que conhecer o caminho que me leva ao céu. E qual é o caminho que me leva ao céu? Verdade. Jesus, não é isso? Mas Jesus ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Meninos, uma vez Jesus disse assim: vocês, eu nunca vos deixarei sozinho. Eu estarei sempre com vocês. Então, quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, nós temos a certeza de que, se precisarmos, Ele está ali para nos ajudar. Jesus é o nosso amigo. Jesus, Ele nos ajuda, nos fortalece, nos dá sabedoria e nos capacita para vivermos o dia a dia com Ele. Mas tem coisas que, para eu chegar no céu, aonde Jesus mora, eu tenho que fazer. Então, tem coisas que eu não posso fazer. Então, hoje nós vamos aprender. Todo mundo sabe o que é semáforo, não sabe? Sabe? O vermelho quer dizer o quê? Para. Então, isso aqui significa o quê? Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que parar. Mas é só parar? Eu tenho que parar e fazer o quê? Prestar atenção. Não, pedir perdão. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, isso significa que eu estou cometendo um pecado. Então, eu tenho que parar de cometer o pecado, me arrepender, pedir perdão a Deus. Aí, Jesus, Ele me perdoa e eu continuo a minha caminhada para o céu. Agora, tem coisas que a gente faz que Jesus alerta, né? Tem coisas que a gente faz como: o que é pecado? Mentir é pecado. Falar mal do coleguinha é pecado. Falar palavrão é pecado. Desobedecer os pais é pecado, né? Pegar alguma coisa do coleguinha é pecado. Tirar o coleguinha de cara é pecado. Brigar é pecado. Então, são coisas que quem tem Jesus no coração, se por um acaso fizer, tem que parar de fazer. Se eu tenho Jesus no meu coração e Ele é quem me leva para o céu, pecado não entra no céu. Então eu tenho que parar de fazer o que é errado e pedir perdão a Deus. Agora, tem momentos em que a gente ainda não... O que significa esse? Preste atenção. Preste atenção. Tem momentos em que a gente está ali... Não, a gente não cometeu, mas a gente está beirando o erro. Aí o que, é que a gente tem que fazer? Prestar atenção, né, naquilo que a palavra diz, para a gente não fazer o contrário do que Jesus ensinou. Ei, meninos, vocês estão conversando demais. A gente tem que prestar atenção para fazer aquilo que agrada a Deus. A gente tem que prestar atenção para não fazermos aquilo que desagrada a Deus. Então, nós temos que prestar atenção no que nós fazemos, no que nós falamos, no que nós pensamos, no que nós assistimos. Tudo isso nós temos que prestar atenção para que nós não venhamos
pecar. E esse aqui é o quê? Siga Jesus. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que seguir os ensinamentos de Jesus. E para seguir o ensinamento de Jesus, eu tenho que andar no caminho. Jesus disse assim, ó. Ele tinha 12 discípulos. Ele tinha amigos também. Jesus tinha alguns amigos. E os amigos de Jesus, ele vivia muito perto. Chegou um dia que Jesus escolheu 12 para ficar mais perto dele. E ele disse assim: eu vou para o Pai preparar lugar. Mas se eu for, eu voltarei e buscarei vocês. Via? Aí, teve um discípulo que disse: mas Senhor, como é que nós vamos saber o caminho para ir até o Senhor? Aí foi quando Jesus disse, esse discípulo, o nome dele era Timóteo, ou Tomé. Tomé perguntou para Jesus: Senhor, como é que nós vamos saber o caminho para seguir o Senhor? Aí ele disse, Jesus falou: Tomé, e para os 12, eu sou o caminho, eu também sou a verdade. Então, tudo que Jesus falou é verdadeiro. Então, eu posso confiar em Jesus. E eu sou a vida. E só chega ao céu quem trilhar esse caminho. Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Mas para nós chegarmos ao Pai, nós temos que conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando, falando com Jesus. Falando com Jesus. Então nós temos que falar com Jesus. Se eu quiser conhecer melhor, quiser conhecer melhor a Maria, eu não tenho que ir na casa dela, sentar com ela, conversar com ela, às vezes passar o dia com ela. Aí eu vou vendo como é. Alguns de vocês já foram lá em casa. E o que vocês perceberam indo na minha casa? Como é que eu sou? Rian, como é que eu sou? Pela minha casa, como é que eu sou? Nicole, vocês foram lá em casa, a Nicole, o Rian e a Maria e a Bia já foram lá em casa. Olhando a minha casa, onde eu moro, vocês diriam que eu sou o quê? Que eu sou bagunceira, que eu sou organizada, que eu sou relaxada, que eu gosto de tudo no lugar, que eu sou limpa, que eu sou suja. O que é que vocês acham? Tudo. Então, você já sabe, indo na minha casa, um aspecto da minha vida, né? Que eu gosto de tudo organizado, não é isso? Então, dessa forma, nós temos que sentar e ler a palavra de Deus, orar para conhecermos bem Jesus. Se a gente não ler a palavra e não orarmos, nós nunca vamos conhecer bem a Jesus. Entenderam? Então, hoje é as meninas, né? Quem é que vai fazer? Quem é que vai responder? As meninas. Quem é que vai responder? Como é o teu nome, amor? Eu esqueci. Milari. A Gabi. Ó, ninguém pode responder, viu? Só a Gabi. Viu, gente? Ninguém pode responder, só a Gabi. Vamos lá, Gabi. Jesus é o quê? Ele disse que era o quê? Ah, ele disse que era o quê? Você vai não? Hã? Ei, Gabi. Ei, meninos. Lembra não? Lembra não? Então senta. Bia. Para chegar até o céu, eu tenho que fazer o quê?
Ele não olhou para aqueles que o crucificado e não dizem nada. Ele diz, meu filho, vocês estão condenando o inocente, crucificando o inocente. Jesus não falou isso, apesar de que... Eu tenho que seguir o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Lari, quantos discípulos Jesus tinha perto dele? Muito bem. Bia, quando eu sigo Jesus e obedeço a Ele, eu vou chegar onde? Muito bem. Vamos.